Olá, eu sou Samantha Salesi, sou Head aqui da área de Recursos Humanos da empresa Propay. Estou muito feliz em fazer parte dessa agenda, desse evento, tratando de temas tão importantes para a área de Recursos Humanos, como o uso de tecnologias a nosso favor, por exemplo. Quando a gente fala bastante em recursos humanos, a gente já pensa em responsabilidades da área, né? Algumas das responsabilidades que nós temos é atrair bons profissionais com talentos favoráveis aos negócios, é reter esses profissionais, desenvolver, né, apoiar em todo o desenvolvimento do time de alta performance, trabalhar com otimizações de processos, principalmente em otimizar processos operacionais. A gente percebe que algumas organizações que ainda adotam, né, métodos antigos, controles manuais, que dependam muito de recursos ali para execução, perde-se muito tempo com isso, né? E a tecnologia ela vem para a gente com bastante apoio nesse contexto. Exemplo disso são softwares que nós vemos no mercado que atuam com a parte do recrutamento. Para quem atua com a responsabilidade de gerir aí a área de recursos humanos e operacionalizar, né, toda a demanda que a companhia concede, se não tiver um apoio de um software ou de alguma inteligência artificial que possa colaborar para a otimização desse processo, vai perder muito tempo na dinâmica de divulgações de vagas, análise de perfis, né, na parte de triagem, convocações, estreitamento, né, o funil de estreitamento desse perfil para se chegar em candidatos ali compatíveis. E a gente percebe bastante nos softwares de mercado, nesse aspecto, que eles utilizam ali da robotização, da inteligência artificial para poder contribuir com a gente já desde largada nesse filtro. De que maneira, né? A gente percebe até a questão demográfica, a gente tem filtros ali que nos dão já profissionais com a formação acadêmica devida e com a região em que mora, compatível com o nosso negócio. E isso já otimiza muito um filtro manual de currículos versus um filtro já pré-determinado ali com a inteligência artificial a nosso favor. E quando a gente ganha essa otimização, a gente ganha otimização de processos, não só ali que estão no braçal, mas corporativamente, porque a gente consegue conceder para o negócio maior agilidade numa reposição de um profissional. Então, o tempo que eu tenho de divulgação manual, de recebimento de currículos, de filtros manuais, de análise, de recrutamento via telefone, eu tenho aí um SLA bem mais prolongado para poder realmente conseguir entregar um candidato ali para uma entrevista final com a liderança mais assertivo. E isso consome bastante do nosso tempo. E eu demoro para entregar, esse colaborador já tem a curva de aprendizado dele ao ingressar na companhia. Então, quando ele começa efetivamente a trabalhar a produção que se espera, eu já tive aí uma perda prolongada de tempo. Então, essas tecnologias valem muito a pena a gente conhecer e se apropriar a nível de entregas, de orçamento, etc., para poder contribuir de uma maneira muito benéfica para o nosso negócio, né? O mesmo quando a gente pensa aí na parte de treinamento e desenvolvimento. Hoje em dia, com muitas empresas adotando a dinâmica do home office, ou no modelo integral, ou no modelo híbrido, a gente percebe que se não tivermos um investimento voltado para uma inteligência artificial também desenvolvida aí para capacitação de recursos, a gente vai se distanciando desse profissional e não contribuindo com o desenvolvimento efetivo dele em nenhum aspecto, porque a distância já colabora para a entrega ser muito mais exata. A gente diminui o tempo de interação, a gente diminui oportunidades de
né, com capacitações comportamentais, que eu acho que são temas que a gente não pode deixar de lado no dia a dia. Isso colabora muito com o engajamento. E quando a gente fala lá da alta performance, isso faz parte da entrega, é um combo. Eu não tenho que focar exclusivamente na parte técnica, mas sim nesse contexto todo comportamental, de liderança. Então, um líder recém-promovido que está nessa dinâmica do home office, de que maneira eu consigo ajudar no desenvolvimento dele à distância. E muitas pesquisas foram apontando também a ineficácia de alguns métodos de treinamento à distância, né? Porque foi muito apontado essa questão do engajamento, do interesse. Eu coloco uma câmera fechada, assisto determinado conteúdo, mas não estou realmente ali íntegro, né? Não estou de maneira total ali me dedicando e me desenvolvendo e buscando de alguma maneira ali interagir com quem está me capacitando para eu poder tirar dúvidas, etc. E isso cai o nível de aprendizado. E o que eu percebi no mercado foi a vinda muito de chatbots que estão contribuindo bastante para essa interação mais dinâmica. Diminuir ferramentas paralelas, como por exemplo, em algumas conversas de benchmark com empresas de mercado, um ponto que me chamou bastante atenção foi a questão de uso de WhatsApp para trocas de informações, para a liderança atualizar as pessoas que estão, né, nessa geografia aí diversificada. E a gente assume uma série de riscos, né, quando a gente parte por esse desenho. Porque você tem lá o risco de informações confidenciais sendo tratadas em um recurso não corporativo, o horário. Se eu estou falando de um cargo que não está no combo, ali na estrutura de cargos de confiança, a gente corre um risco de passivo por horas adicionais e por aí vai. Então, até inclusive dentro da Propay, o chatbot ele vem também com uma ferramenta bastante interessante, forte nesse alinhamento. E eu consigo centralizar as minhas necessidades num canal exclusivo, que vai me dando, né, ele tem ali a inteligência de puxar informações de várias plataformas, mas para o colaborador ele é otimizado, então ele tem na mão dele uma facilidade de ter aquilo que ele precisa. Isso foi uma coisa também muito benéfica, que a gente sai até um pouquinho da questão de treinamento e desenvolvimento e vai para questões operacionais que desafogam as áreas de departamentos pessoais, né? As administrações de pessoas. Porque eu agendo férias, eu consigo trabalhar com a questão de ponto, eu consigo inserir um atestado. Então, isso colabora bastante na jornada que a gente tem lá do volumão com o departamento pessoal. Então, isso favorece muito. Na Propay, um case muito bacana aqui de sucesso, que eu acho que vale a pena compartilhar, foi a inclusão da nossa universidade corporativa. Ela tem bastante um formato híbrido. Ela trabalha numa esfera com a tecnologia, a gente tem uma plataforma muito bacana que traz conteúdos de uma dinâmica de gamificação. Então a gente consegue estimular a participação do colaborador com conteúdos bem interessantes de desenvolvimento, tanto técnico quanto comportamental. Inclusive as políticas corporativas. Então a gente acaba utilizando de uma ferramenta para centralizar muitos processos nossos, né? E eu acabo centralizando, otimizando o colaborador, e na medida em que eu consigo monitorar, inclusive, a frequência dele de assistir os vídeos e tudo mais, eu também consigo estimulá-lo para isso. Que a gente faz uso, né? Aproveita essa ferramenta para trabalhar o engajamento também do desenvolvimento dele. De que maneira a gente faz isso? A
A gente coloca bastante na prateleira ali da universidade corporativa, e a gamificação ajuda a gente nisso, porque eles vão, na medida em que avançam ali nos cursos, eles vão pontuando, ganhando moedas ali, e a pontuação que eles vão gerando para eles podem ir na lojinha da ProPay, que é uma loja virtual, que tem lá quantas moedas, quantos pontos eles precisam alcançar para comprar ou para adquirir algum brinde ali, algum item da ProPay. E aí, na medida em que eles adquirem, eles retiram na própria empresa esse item. E eu acredito muito nessa dinâmica engajadora, né? Eu tenho uma troca, eu tenho um contexto motivacional interno, porque gera uma disputa gostosa entre eles. A gente vai trabalhando também o pertencimento, porque os brindes que estão na prateleira desta loja são brindes da companhia. Então vai a nossa logo, vai o nosso incentivo à extensão da companhia, não só no que tange ao operacional ali do trabalho, mas também o envolvimento com as famílias. Então a gente pensou muito nisso. E essa ferramenta ajuda bastante e vai sendo cada vez mais aprimorada para que a gente consiga trabalhar essa questão do engajamento e do desenvolvimento de uma maneira mais profunda, né? Porque o avanço, inclusive, para o pertencimento. O que colabora bastante com o nosso indicador de retenção de talento, a parte mesmo de performance, a avaliação de cultura que a gente realiza, e a gente também faz uso aí de uma ferramenta com essa facilitação, né? Eu acabo ganhando muito tempo. Acho que a grande sacada da gente trabalhar com softwares ou com parceiros tecnológicos a benefício de RH é a gente ganhar tempo e conseguir otimizar os recursos que nós temos de maneira mais estratégica. E a ProPay, inclusive, como uma empresa de mercado que trabalha com esse know-how, né, de apoiar os RHs em questões sistêmicas, processuais, em um formato de um profissional BPO, também gera essa otimização e colabora bastante com as áreas de recursos humanos que optam pela terceirização da parte de folha de pagamento, benefícios ou sistemas, enfim. Porque ele torna o ambiente menos operacional e assim ganha mais visibilidade para a estratégia da companhia. E o RH se tornando estratégico, o que eu percebo bastante é que ele tem ações e medições de indicadores totalmente atreladas envolvendo o negócio, o que gera um ganho significativo de aumento de produtividade. E às vezes quando a gente pensa muito numa terceirização, principalmente o profissional de RH, ele vem muito com quanto isso vai me custar, mas ele não põe essas questões que são importantes, como eu estou citando, é o ganho que se tem com um parceiro de negócios, com software, que favorece toda essa dinâmica. Então, isso para mim é o avanço que todos os RHs têm que realmente adotar. Essa comparação efetiva do que eu ganho versus o que eu gasto. É infinitamente mais positivo o processo de termos parceiros para serviços operacionais e softwares a nosso favor nessa dinâmica toda. Então, como eu citei, recrutamento e seleção, a parte do treinamento, questões aí do engajamento, né? Diminui tempo aí com toda essa dinâmica operacional, né? A gente vai muito mais pro lado inteligente da coisa, de que maneira eu alavanco o meu negócio, né? De que maneira eu deixo o meu cliente mais satisfeito. Então são essas questões que os RHs estão já bem, né, sendo bem exigidos, e eu acho que isso só tende a aumentar e não sermos uma área ali processual e de custos, mas sim estratégica e que gere e colabora bastante com os resultados da companhia.
E quando a gente fala em resultado, a gente fala de indicadores, então não tem como a gente não monitorar isso e fazer uso, inclusive, das ferramentas para a gente ganhar tempo e agilidade nessa questão toda. Então, quando eu olho o meu absenteísmo, o sistema operacional para um ponto, ele me gera dados rapidamente. Eu fujo de controles manuais para a gente realmente ganhar esse tempo. O meu turnover, se eu tenho esse indicador rápido na mão, é um indicador que me ajuda a entender a dor. E eu vou atacar exatamente onde é o ponto. Qual é o motivo da minha perda? Se eu levo muito tempo para ter essa identificação, eu perco o meu time do problema. Então, os softwares que ajudam a gente com controle de KPIs de RH são fantásticos para que a gente consiga ter agilidade no processo da tomada de decisão e onde eu vou ter assertividade para resolver. Um turnover que a gente tem lá, um dado importante sobre um líder específico. Eu tenho que ser ágil nesse processo. Ou eu vou fazer uma imersão de desenvolvimento com essa liderança, ou eu vou trabalhar com uma substituição desse líder, mas alguma coisa eu preciso fazer para não perder talento. Principalmente quando eu perco o talento, até eu ganho custo de substituição, eu perco através da ausência desse recurso. Se for um recurso-chave, eu acabo sobrecarregando pares com atividades que eram dele, isso vai ocasionar lá um impacto na minha hora extra. Então é uma cadeia extremamente importante, muito séria para a gente monitorar e eu não gerar outros problemas, porque isso vai um puxando o outro ali na dinâmica, na esteira, né, de uma perda de um profissional. Então, o meu olhar com as entrevistas de desligamento, com os dados, né, que o turnover nos concede, me ajuda a tomar uma decisão com mais propriedade. Eu estou perdendo por salário, eu estou perdendo por modalidade de contratação, eu estou perdendo por benefícios, tem N motivos aí que me faz pensar no que eu preciso fazer rapidamente para eu não continuar com essa perda. E aí eu perco o profissional, eu perco dinheiro, começar tudo de novo, como eu citei. Então, essas ferramentas, elas ajudam bastante a gente nisso. O RH, ele tem que estar, eu vejo que o RH estratégico, ele tem que realmente ter um olhar amarrado com o que a empresa almeja. E é um ponto que eu trabalho muito aqui com todo o time de ProPay, sempre acreditei, tenho aí 20 anos de carreira em recursos humanos e esse foi um ponto que eu aprendi na trajetória, né, da minha vida profissional e hoje é muito, muito forte isso. Quais são as metas da empresa? De que maneira eu monitoro essas metas? De que maneira eu alimento algum sistema que vai me subsidiar a ter uma agilidade de entrega sobre o farol dessas metas e obter um tempo de reação muito importante. Então, quando eu estruturo metas de recursos humanos, eu amarro completamente esse painel com o painel corporativo. Então, a empresa deseja, para o ano vigente, aumentar X percentuais de vendas, ter X notas de pesquisa de satisfação do cliente, ter um resultado financeiro Y, tudo que ela se propõe ali, eu amarro as metas de RH. Como eu faço para que a área consiga chegar lá e contribuir efetivamente com as metas corporativas. Então, ela pretende aumentar de uma maneira agressiva vendas, a minha área de treinamento e desenvolvimento vai fortalecer esse item no painel de treinamentos do ano. E toda a parte de produtividade, a minha alta performance de time, eu vou formatar em torno disso. Então, tudo que a gente vê de ferramentas de mercado, de parceiros, que possam colaborar com a gente, né, enquanto RH, na estratégia dessa entrega, vale muito a pena a gente dominar, conhecer,
fazer então um benchmark entre nós aqui da área de recursos humanos, entre áreas de tecnologia, são trocas extremamente ricas, porque a atualização é muito rápida, o mercado ele evolui de uma maneira muito ágil, e se a gente não acompanha, a gente perde oportunidades, não só de desenvolver a área de recursos humanos dentro da companhia, mas também de colaborar para que essa empresa cresça nos indicadores propostos e na produtividade que ela deseja. Então eu vejo que esse combinado é um combinado bastante importante para a estratégia e para a atuação do RH hoje em dia e para muitos ganhos. Acho que a gente tem que realmente focar em sermos menos operacionais, mais estratégicos, e o estratégico não é nada mirabolante. É simplesmente a gente pensar em quem pode colaborar no processo de diminuição de demanda operacional para que eu consiga realmente pensar e evoluir os processos da empresa a favor dos resultados dela. E é isso, espero ter contribuído um pouquinho com essa pauta. Desejo aí um excelente evento a todos, que cada conteúdo aqui apresentado seja bem benéfico para o desenvolvimento e para o crescimento aí de todos que estão participando. Obrigada!